Fala pessoal, Clebson aqui de novo. Dessa vez estou gravando esse vídeo para contar para vocês, né, um pouco aí do começo da minha história com o idioma inglês, não é? E quero dizer aqui para vocês que eu falo sempre histórias do inglês na vida real, não é? E também preparar vocês, avisar que quando você tomar a decisão de estudar o idioma inglês ou de fazer qualquer outra coisa, mas no caso aqui estou falando do inglês. Vocês têm que se preparar porque muitas vezes as pessoas que trabalham com você e às vezes até da sua família não vão entender, vão te criticar, não é? E você tem que estar preparado, não levar, vamos dizer assim, para o coração, como diz a minha chefe, né? E ah, escolher as pessoas que vão poder agregar alguma coisa na vida de vocês. Infelizmente, a gente está falando aqui de todo tipo de pessoas, né? Vão ter aquelas pessoas que vão ajudar vocês e vão ter aquelas pessoas que vão simplesmente atrapalhar, não é? Vão criticar, vão falar mal e tudo. Pois bem, eu comecei a estudar inglês em 2004, numa escola presencial, não é? Eu já estava decidido a estudar nesse tempo, 2004. Me inspirei nos guias turísticos. Vi aquilo, achei muito interessante, bonito, gostei, quis para mim e fui atrás. Procurei uma escola, não achei muito interessante o método, demorava muito, 4, 5 anos. Achei essa outra, achei interessante, diferente, a placa bem grande, inglês em 12 meses, um ano. Pedi para falar com alguém lá, pedi um informativo, um panfleto, não tinha. Eu perguntei se tinha acabado os panfletos, me disseram lá que não existia panfleto. Eu perguntei como que eu ficaria sabendo sobre a escola, mais informações, e a recepcionista lá disse que eu tinha que falar com o diretor, aliás, com o gerente. Aí já me chamou a atenção, o gerente, né? Então, pedi para falar com o gerente e acho que uns 2 dias depois me matriculei. Antes, já estava praticamente certo, fui pedir a opinião das 3 alunas mais inteligentes lá da minha classe na época. E as 3 disseram que não. Número 1, a escola só quer o teu dinheiro. Número 2, só se aprende assim, só se aprende morando fora, não é? E depois eu fiquei pensando, mas a escola vai funcionar só para mim, sem eu pagar nada? Como é que vai pagar o professor, o recepcionista, o cara da limpeza, né? E morando fora eu descobri que, com o tempo, conheci muita gente que morou fora anos e não fala nada. Mas voltando aqui para o nosso assunto, né, da história com o inglês, foi em 2004 que eu aprendi, não é? Mas eu sempre tive aquela mentalidade de não me ater somente aos livros e o foco na comunicação. Então eu queria falar com os estrangeiros. Em 2006 eu entrei num hotel 5 estrelas aqui na minha cidade, Fortaleza, né, Terra da Luz. E comecei a trabalhar lá nesse hotel. O meu cargo era mensageiro. Mensageiro é aquele cara que todo mundo conhece que leva as bagagens, não é? E, enfim, estava lá trabalhando e eu com aquele foco de utilizar o inglês, já morrendo de vontade de usar, toda a oportunidade que eu tinha de falar com estrangeiros, sejam americanos, britânicos ou outros estrangeiros que aprenderam inglês para poder falar com o mundo todo, eu aproveitava bastante, não é? E perguntava para eles, tirava dúvidas. Às vezes até me diziam uma coisa que eu já sei que estava no livro, mas eu perguntava, não, mas de uma maneira mais informal, do dia a dia, como que você falaria isso e tal. Enfim, numa dessas situações, não é? Aconteceu um episódio lá que eu vou contar aqui para vocês agora. Seguinte, tinha 2 recepcionistas lá, as 2 falavam inglês. Lembrando, 2 recepcionistas, as 2 falavam inglês. Mas eu sempre falo para as pessoas que estão aprendendo inglês
Em que nível? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim vai, não é? Quem primeiro falou para elas que eu sabia falar inglês foi o recepcionista Jean, né? Tô dando nome aqui, mas enfim, faz tempo isso. O Jean, ele nasceu na França e morou 17 anos nos Estados Unidos. Então o inglês dele era excelente. Ele era um nativo, não é? E ele que falou para elas: Vocês sabiam que o Clebson fala inglês? E tipo assim, né? Eu acho que tem uma importância muito grande, né? Imagina um americano dizer: Você fala bem. Enfim. E como eu disse, eu sempre procurei conversar com os estrangeiros e praticar, desenvolver com eles. Eu acho que é a melhor forma, né? E um parêntese aqui, muitas vezes esses estrangeiros são mais acessíveis do que colegas seus, nós brasileiros. Enfim, numa dessas eu estou conversando com um hóspede, um estrangeiro da Holanda, e quase todo holandês fala inglês, né? Mas eles aprendem lá na escola pública, que eu perguntei. E essas duas colegas recepcionistas, que falavam inglês, não é? Ficaram assim, eu estava conversando com o hóspede, e elas ao longe assim, disseram assim, um deboche, né? O que está acontecendo aí, hein? Tá enrolando a língua para dizer que fala inglês? Para fingir que fala inglês? E eu fiquei assim, pensando ali na hora com o hóspede. E elas disseram de novo assim, fingindo que o que está acontecendo aí? Enrolando a língua para fingir que fala inglês, para dizer que fala inglês. E eu lembro que eu comentei com esse estrangeiro, ali na hora, né? Comentei e ele me respondeu assim: Você quer que eu vá lá dizer para elas que você está falando comigo em inglês? E aí, confesso que realmente deu vontade de. Vamos lá, né? Mas enfim, e eu pensei bem rápido. Eu disse: Não, eu agradeço ao senhor, né? Eu não sei por que elas estão fazendo isso. O nosso chefe não fala inglês, ele tem vontade de aprender, mas tem muita dificuldade, não é? Acho que elas deveriam era me incentivar, me dar os parabéns. É isso aí, Clebson, você está fazendo. Eu não tenho coragem de fazer isso, tenho vergonha, mas você tem. É isso mesmo, é assim, conversando com o pessoal de fora que vai desenvolvendo na prática mesmo. Entretanto, eu disse a ele que se eu descobrisse que o inglês delas é melhor, eu não tenho esse tipo de problema, essa vaidade. Eu ia perguntar a elas como foi que elas aprenderam, em que escola estudaram, não é? É um método diferente, é um site, é um livro, é um professor. E ir atrás para poder melhorar o meu. Não quero ser melhor que ninguém, quero ser apenas melhor do que eu mesmo. Melhorar, né? Cada dia mais. Mas, se o inverso fosse verdade, e eu também falaria. Se eu descobrisse que o meu inglês era melhor do que o delas, elas teriam que saber. Porque eu acho que isso não se faz com ninguém, não se deve fazer com ninguém, não é? Eu acho que elas fizeram isso por causa da hierarquia. Se fosse o nosso chefe, que eu disse que não falava inglês, talvez não falariam assim, não é? E agradecer ao hóspede, ele foi embora. Enfim, passou-se uns dias e aí aconteceu uma situação lá. Um hóspede ligou do seu quarto, do quarto dele, para a recepção, falando em inglês e elas não entenderam. Lembra que eu disse para vocês que elas falavam inglês, mas em que nível, não é? E não entenderam, não entenderam, não entenderam. E só tava eu e elas no momento. E se tivesse que pedir ajuda, tinha que ser para mim. E me pediram ajuda, eu estava já vendo ali a situação que estava acontecendo, então me posicionei. Perguntei, é inglês? Elas disseram que é. Eu disse, eu vou ver se eu entendo. Vou ver se eu entendo, se eu consigo. Porque se vocês falam inglês e não entenderam, por que é que eu vou achar que eu sou melhor do que vocês e vou entender? Vou partir assim, já na largada, dizendo assim, falando assim. Não é assim que funciona, não é? E aí eu confesso para vocês que eu atendi esse telefone, não é? Com medo de não entender, porque elas não entenderam e elas falam inglês. E aí quando eu atendi o telefone,
a pessoa lá, o hóspede, ele não perguntou se eu falava inglês, nada. Ele soltou o verbo. Ele falou isso daqui. Vou tentar mostrar aqui para vocês. E falou bem rápido, não é? Aí onde está marcado de vermelho foi o que ele falou, onde está marcado de azul foi o que eu respondi, não é? Ele falou assim, could you send someone to my room, please, because I threw up in the sink to clean it. E eu respondi, yes sir, right now. E ele respondeu de volta, thank you. E eu respondi de volta, you're welcome. Repetindo, ele falou, could you send someone to my room, please, because I threw up in the sink to clean it. E eu respondi, yes sir, right now. Ele falou, thank you. E eu respondi, you're welcome. Então, pessoal, eu estou mostrando isso aqui para vocês, falando isso aqui para vocês ficarem preparados aí. Se vocês tomarem a decisão de estudar inglês, no caso aqui da gente, né? Vocês vão se deparar com todo tipo de pessoas. E vocês têm que se prepararem, não é? Não absorverem essas críticas não construtivas, negativas, que não te agregam em nada. E escolherem para estar perto de vocês, não é? Para pedir ajuda, conselho e tal. As pessoas que queiram te ajudar. Geralmente essas pessoas que vão te ajudar são as pessoas que passaram pelo mesmo processo ou um processo parecido. Não é? E quando eu fui falando ali com o hóspede e respondendo, aí elas ficaram assim olhando, pensando talvez que era brincadeira, não é? Então desliguei o telefone e liguei para a governança para atender o pedido do hóspede. O que é que ele estava pedindo? Ele perguntou, could you send someone to my room, please? Você poderia mandar alguém para o meu quarto, por favor? Because I threw up in the sink. Porque eu vomitei na pia. To clean it. Para limpá-la a pia. E eu respondi, yes sir, right now. Eu respondi, sim senhor, agora mesmo. Ele falou, thank you, obrigado. E eu disse, you're welcome, de nada. Só isso. Só isso. Lembra do que eu contei pra vocês, né? Do deboche lá, não é? E que elas falavam inglês. Enfim. Depois eu chamei elas pra conversar, né? E perguntei o que estava acontecendo ali, o que tinha acontecido. Elas começaram a dar uma de desentendidas. Né? E eu fui bem incisivo. Não, agora aqui do telefonema, o que foi que aconteceu? Vocês não entenderam nada? Aí elas disseram, nada. Eu bem enfático mesmo. Nada, zero. Ela, zero. Vocês estão me deixando confuso. Ela, por quê? Porque eu sei que vocês falam inglês. Eu vejo, eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu vejo, vocês dizem, café da manhã começa tal hora, o check-in começa tal hora. Eventualmente até batem um papo aí com alguém. E dessa vez vocês não entenderam nada. Pois é, eu não estou entendendo vocês. Vocês lembram daquele dia que eu estava conversando com um hóspede e vocês disseram que eu estava enrolando a língua para fingir que falava inglês? Aí o negócio começou a ficar engraçado, né? Elas disseram assim, não, Clécio, naquele dia eu estava brincando, a gente estava brincando, desculpa. Não precisa pedir desculpa. Eu não me ofendi. Agora deixa eu dizer para vocês sabiam que eu falei pro hóspede na hora e ele queria vir aqui para dizer que estava falando comigo em inglês e eu com ele em inglês, eu que não deixei. Eu falei para eles que não entendia por que vocês estavam fazendo isso, que o nosso chefe não falava inglês, não é? E eu disse, e agora